Opa, pessoal, já mudamos aqui de assunto, já mudamos de tema, já entramos na live, tá? Boa noite aí, o Nicolas, Hanok, Giovanni, Mignon, Lucas Almeida, Elizabeth, Gisele, Fiorante, Ayrton, pessoal que for chegando, tá bom? O que eu gostaria de falar aqui é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou até compartilhar a tela. Foi feita uma pergunta, eu vou abrir aqui o nosso grupo do Telegram, se você não está no nosso grupo do Telegram, que é o t.me/aba comunidade DNA. Você está perdendo, tem livros, tem materiais, tem vídeos e lives exclusivas que não estão aqui no YouTube, apenas por lá você vai conseguir o link, o acesso, a visualização do material. Bem, a pergunta da Carla, deixa eu até compartilhar a tela aqui. Acessando então o nosso grupo aqui do Telegram, tá? A pergunta da Carla é o seguinte: Carla Grace Hunt, quem seria 7 vezes julgado seria quem matasse Caim e não Caim. E eu até respondi que eu ia recortar o comentário dela, ia postar lá no grupo, e que em poucos dias, 3 dias, eu daria a resposta. Eu faço isso porque quando eu vejo que, em duas situações, quando a pergunta ela é muito boa, ou quando aquela dúvida ela está se repetindo muito, ou ela tem aquela pergunta chance de ser a dúvida de várias pessoas. Então, algo que vem somar, algo de um conhecimento e que tem que ser externado para mais pessoas, ok? Geralmente eu printo comentário, ou então quando alguém coloca algo que nem eu mesmo tinha me atentado, que vai enriquecer, muitas das vezes vocês vão bem mais além do que eu mesmo compreendi o material. Eu já recebi aqui, ao longo da história do canal, uns 30 comentários que eu falei, uau, a pessoa, ela recebeu de Deus um entendimento maior, ela foi mais além ainda do que eu que trabalhei com edição, com roteiro, com a pesquisa, e a pessoa ela colocou uma peça aqui que nem eu mesmo tinha na mão. Então, diversas vezes eu faço esse tipo de recorte, coloco lá no grupo lá do Telegram, tá bom? E aí? E aí eu coloquei o pessoal para participar, né? Tiveram 3 pessoas que participaram, que eu achei muito interessante. Todos, de modo geral, responderam muito bem. Mas essas 3 pessoas eu até coloquei aqui, eu printei o comentário delas. Só que de uma pessoa, eu até falei, né? Infelizmente parece que a pessoa apagou o comentário. E essa pessoa ela acrescentava muita coisa interessante. Mas vamos lá. O Joel, isso é sobre as 7 reencarnações de Caim na Terra, vindo à Terra e comentando, ou na verdade que seria cometendo, né, os mesmos erros, pois é um vaso de ira. Muito bem. E aí nós tivemos o Gustavo Araújo. Posso colocar alguns pontos. Um julgamento pressupõe uma culpa. Quem matasse uma vez Caim teria cometido um crime, certo? Se essa pessoa não tiver cometido outro crime, ela será julgada apenas por esse crime. Após um julgamento, vem uma condenação. Ou seja, se uma pessoa foi julgada 7 vezes, é porque ela cometeu 7 crimes. A condenação talvez fosse que a pessoa que matou Caim estaria condenada a ressurgir com ele e matar em todas as vezes que ele ressurgir. Não necessariamente temporalmente, mas atemporalmente. Uau! Estamos falando aqui de linhas do tempo, de multiversos, de viagens no tempo. Pode ser uma questão de tradução também. O 7 vezes será julgado. É bom ver no hebraico o sentido original. O 7 vezes será julgado. Pode fazer referência também a 7 gerações. Aqui eu acrescentando, tá? 7 cabeças da besta. Posteriormente, sobre os quais recairia um juízo. E aí, seguindo aqui o comentário dele aqui, é interessante ver quais foram as 7 gerações após Lameque. Interessante, né? Porque essa questão das gerações de Caim tem um padrão numérico que vai ser um contraponto com a geração de Sete. De sua linhagem, e se bateria a 7ª geração no dilúvio, por exemplo. Muito bom. Também o Emanuel ele colocou o seguinte texto, Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. Ou seja, o 7 agora ganhou contornos de exponencialidade. Ganhou um expoente. 7 vezes 70. Um zero foi acrescido para deixar aquilo ainda mais ressaltado. Números têm uma energia, isso tem uma questão até mesmo dimensional. Bem, o que a Carla, na verdade, ela está questionando é de uma live, inclusive uma das primeiras lives aqui do canal, que eu falo dessa própria questão da reencarnação, da para-semente da serpente, sobre Caim, que ele é uma das 7 cabeças da besta. Inclusive, pessoal, antes, eu já afirmava isso aqui no canal, que o anticristo é o espírito de Caim. Só que esse antimessias, ele tem 7 cabeças, ou seja, ele tem 7 versões. E durante esses anos eu estava estudando qual das 7 versões realmente seria aquela escolhida ou aquela que viesse para comandar o Armagedon. Porque Caim é um ser, uma alma, digamos assim, que já veio a esse mundo, já cumpriu um papel, uma agenda, um planejamento, uma ação, um comando, como uma grande liderança política, religiosa, econômica, né, aqui neste mundo. Então ele tem os seus ciclos de reencarnação aqui, isso faz parte da maldição dele, de ficar preso à matéria. E detalhe, isso vai somando julgamentos para Caim. Porque todas as vezes que ele veio aqui, e a próxima que ele estava chegando, ele vai cometendo os mesmos erros, ou erros piores. E isso vai sendo somado. Ele não vai ser julgado só em uma vez que ele veio, mas em todas as vezes que ele e todos os filhos da serpente vêm aqui encarnar, eles vão acumulando juízo sobre si. Isso aqui é um ponto muito interessante, que inclusive eu não falei lá no Telegram, tá? Bem, dito tudo isso, vamos colocar a situação. A Carla, ela estava colocando uma situação que, na verdade, a maldição a qual Deus estava dando não seria para o próprio Caim, mas para quem o matasse. Eu já falei aqui no canal que os próprios anjos de Deus queriam exterminar a Caim. Quando você lê lá Mateus capítulo 13, quando os anjos falam assim, olha, Senhor do campo, desejas que viemos lá e arranquemos o joio do meio do trigo? Que era o quê? Por que a gente sabe que é os anjos? São os agricultores, aqueles que vêm. Anjos, eles são correlacionados com agricultores. Eles vão fazer a colheita, a ceifa, está relacionado ao arrebatamento. Né? São os trabalhadores do campo. E o Senhor do campo é o próprio Pai, aquele que plantou, que doou a semente ali, né? Que deu a vida, que fez regar ali naquele campo. O campo é a terra. Tá? A boa semente, o trigo, os neutros, a má semente, os joios caídos. E aí o Senhor do campo fala, não, deixai os dois crescerem juntos. Então, por isso que você vê um planejamento de Deus, mesmo sobre o erro da humanidade, no caso com Adão e Eva, a qual Deus ele tinha um propósito sobre Caim, tá? E de não arrancá-lo, mas deixar que as obras e a palavra dele falassem por si só, para que fosse exemplo, testemunho, para mostrar que um vaso corrompido e que não quer se arrepender, sempre vai apresentar o espinheiro, o mesmo fruto, espinho. Jamais você vai ver um espinheiro produzindo morangos. Por mais que ele viesse aqui em várias vezes. E quando você vem aqui vindo de ventre de mulher, você passa pelas águas do esquecimento, você passa pelo cálice do esquecimento. E ainda assim, com a mente apagada, naturalmente, instintivamente, frequencialmente, vai apresentar os mesmos erros de rebeldia contra Deus. É o famoso pau que nasce torto, nunca se endireita, vai morrer torto. Né? São os vasos de ira. Não sujeitos ao arrependimento. Você pode dar 7 vezes chance para ele, não vai se arrepender. Esse é o detalhe. Então, Deus ele tem seus planos. Por isso que nós somos chamados vasos. Olhe para a sua casa. Na sua casa você tem recipientes, frascos, embalagens, vasos para colocar coisas dignas e também para colocar coisas indignas, coisas que não servem. Você tem cestos, vasos para isso. Você tem potes de mantimento para sua casa, onde você vai guardar coisas importantes, frascos de perfume,
frascos ou recipientes porta-joias. Você vai colocar coisas preciosas. E você tem também na sua casa embalagens, frascos, cestos, potes, jarros, vasos, como, por exemplo, da lixeira, onde você vai colocar aquilo que não presta. Aquilo que, se não for removido, vai trazer contaminação, vai trazer doenças para casa, vai corromper todo o ambiente. É aquela laranja da cesta que está podre, que se você não tirar e jogar na lixeira, vai contaminar as outras laranjas. O pecado, ele tem essa questão de ser destrutiva, serpente apóstolo. Consome, tá, pessoal? Se Deus, ele não fosse um pecado, ia destruir tudo, tá? Ia consumir tudo, tudo que Deus criou ia ser tudo destruído. É um câncer que quer consumir o próprio corpo divino. Então, por isso que Deus, ele tem que pôr fim a esse tipo de situação, a esse tipo de cenário, tá? E aí, vamos lá. A pergunta da Carla seria, então, olha, a maldição cairia sobre quem matasse a Caim. É como se Deus, entre aspas, estivesse guardando ou protegendo a Caim. Na verdade, Deus já tinha um grande plano, tá? Sobre essa situação. Não era do plano de Deus original que isso acontecesse. Inclusive, Deus, ele nem queria que o joio nascesse aqui. Ele orientou Adão para isso. Só que aconteceu. Só que mesmo nisso, Deus tinha uma espécie de um plano B. Se caso desse errado, ele já sabia o que fazer. Isso não é um teatrinho, tá? Não é um Deus um controlador e todo mundo são apenas peões ali no tabuleiro de Deus. Não. Isso é uma guerra. E tem que se dar o seu melhor, porque é um teste genuíno, real. Que em caso de derrota, tudo será perdido. Na tentação, Mateus capítulo 4, aquilo não era um teatrinho, existiam riscos reais. Senão você não tem como dar um prêmio real. Apenas aquilo não é para valer. De todo jeito já vai ter um vencedor e um perdedor. Então, para que vai premiar? Você já assistiu ou assistiria um jogo numa competição onde você já sabe quem vai ser o campeão de forma antecipada? Já está com tudo com cartas marcadas? Você acha que o troféu dado ao campeão é genuíno, é justo? Hã? Não, né? O negócio tem que ser para valer, não é? Tem que ter risco. Então, aí sim. Né? Então, vamos lá. Deus, ele tem revelado muitas coisas para nós. E isso não é mérito. Claro que Deus, ele tem chamado ministério para cada um, tempo, modo, propósito, mas essas peças estão chegando justamente porque estamos na reta final, no fim dos tempos. Então, quando você tem alguma pergunta sobre qualquer coisa que eu tenha ensinado, que parece que está contradizendo alguma coisa que eu tenho ensinado, e detalhe, o mérito não é meu, tá? Não é porque eu sou a última bolacha do pacote de Deus, muito longe disso. Mas o que eu quero dizer é, aquilo que Deus tem me mostrado, ao longo do tempo tem se mostrado algo sólido, algo firme, de modo que uma pergunta que aparentemente não está se encaixando, uma ideia, é porque faltam peças que no devido tempo elas chegarão. Ou que a pessoa que está perguntando não acompanhou o canal desde o início ou não tem essas peças. Mas a questão que alinha as pesquisas, o confrontamento de ideias opostas, tudo isso tem desembocado em uma coisa só e tem apontado uma coisa só. Que essa linha e esse caminho ao qual nós estamos percorrendo, ele é o mais confiável, ele é aquele que está trazendo as melhores respostas e ele tem sido provado ao longo do tempo. E por mais que o tempo passe, as situações mudam, aquela linha permanece muito firme, muito confiável e cada vez mais verdade. As novas descobertas só reforçam aquilo que a gente já tem colocado já como ideia, tá? Então, a maldição, ela vai recair ainda sobre Caim. Mas por quê? Temos que fazer duas perguntas. Primeiro, como que Caim morreu? Segundo, quem matou Caim? E que é interessante. Porque Caim, a própria maldição dele da reencarnação, tem uma outra faceta que será revelada agora. Quem está lá no grupo do Telegram já sabe do padrão que eu estou falando aqui, tá? Claro que aqui eu estou dando mais peças. As cabeças da besta são viajantes no tempo. A própria Marvel ela lançou no Homem-Formiga 3 um vilão que é o Kang, que é muito antigo, tá? Dos HQs, da história de quadrinhos, feito pelo Kirby e pelo Stan Lee.
originalmente os roteiristas, que não criam nada, né? Só pegam histórias bíblicas e eles, como ocultistas, dão um novo rearranjo ali, né? Uma nova roupagem. O Kang, inclusive, Kang é um anagrama para Caim, sempre essa letra Kof envolvida nisso aí. Ele é um ser humano que viveu numa época futura e que ele descobre como viajar no tempo, e ele é um acumulador de tecnologia, de ciência, de conhecimento e de armas. Mais uma vez, Caim, um anticristo ligado a Marte, o deus da guerra. Caim tem a ver com lança, com algo pontiagudo, com arma. Então, esse Kang da Marvel, ele vai aprendendo ao longo do tempo, ele vai aprendendo com os próprios erros dele a se aperfeiçoar, mas ao mesmo tempo ele é um cativo no tempo. Ele não consegue se libertar das linhas temporais. Ele roda, 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 roda e volta para o mesmo lugar. Ele tenta mudar as linhas do tempo para mudar o seu destino, mas cada vez que ele faz isso, pior fica o cenário. Aquilo é uma maldição. Por um lado, ele tem vantagens de experiências, de conhecimento, de saber o que já deu certo, o que já deu errado, de armamento. E aquilo ele vai acumulando ali para o Armagedon. Mas, por outro lado, ele não consegue mudar. Por mais que aparentemente ele mude, as coisas começam a ter padrões diferentes, mas tudo no fim desemboca numa coisa só. Então, lá no Kang da Marvel, fala que cada vez que ele viaja no tempo, uma nova versão dele é criada. E essa nova versão tenta dominar, tenta conquistar e tenta se livrar dos demais opositores e rivais, ou seja, as próprias versões dele estão em conflito com ele mesmo e com as outras versões. O anticristo está em guerra também com ele mesmo. E cada versão dele, como tem a questão do ego, quer destruir as outras, quer dominar, não quer compartilhar. Então, quer eliminar os outros para que só uma versão, só um determinado ser venha governar. E as outras sabem disso e tentam fugir, tentam escapar, ou tentam guerrear contra outra versão, tentam viajar na linha do tempo. Porque, pessoal, no momento da guerra da rebelião celestial, a serpente fugitiva, por isso que lá em Isaías, Satanás é chamado disso, Satanás ele já sabia das coisas que deveriam acontecer e ele se fractalizou, tá, em porções de si mesmo. É como se ele se duplicasse, porque ele era um engenheiro genético. E ele abriu vários portais, cada um levando para um lugar e um tempo diferente, como se ele tentasse fugir. De modo que se uma versão fosse alcançada, destruída ou presa, uma outra versão dele ia continuar o plano. E assim, o anticristo, por ser filho direto dele, o mesmo plano. Então, o Armagedon, a guerra espiritual, é uma guerra multiversal, atemporal, transdimensional. Por isso que o Armagedon ele é um encontro, ele é o desembocar de todas essas linhas no mesmo tempo, no mesmo espaço. Então, tem como a gente saber até quantas versões. Por que a Bíblia lá em Apocalipse fala de 7 cabeças? São 7 versões do anticristo de Caim. Que inclusive eu já fiz live falando quem são essas 7 versões. Sem falar aqui de ordem, né? Mas só de cabeça, Nabucodonosor, Faraó do Êxodo, Nimrod, Alexandre o Grande, Nero e por aí vai. E que voltará. E a grande pesquisa que eu fiz é qual dessas versões que vai voltar. E quando você vai olhando, você vai ver que uma versão ela vai ganhando poder. Vocês já viram algo muito interessante? Eu sempre me pesquisava, quando eu, adolescente ainda, eu estudando e pesquisando sobre a Bíblia, eu pensava, pô, por que esses caras que são influenciados por demônios e eles estão em constante guerra e briga entre eles mesmos? Já viram isso? Por exemplo, livro de Daniel, você vê ele Babilônia, você vê que o Império Medo-Persa, ele dá sobre Babilônia, ele conquista. Que por seu turno, vem o Império Grego e que conquista a Pérsia. E de forma ali cinematográfica, narrada ali no filme Os 300. E que anteriormente, a Babilônia tinha conquistado o Egito, ou seja, aquela estátua de Daniel, você vê que vem um império e sempre conquista. São o quê? Versões. O tempo passa, novas versões desses seres vêm, digamos assim, aperfeiçoadas ou evoluídas, e que aquela versão tenta destruir o império anterior, que já ficou obsoleto.
já não tem tecnologia mais para conseguir governar, para conseguir se sustentar, para conseguir continuar a agenda, tocando a agenda. Então, você vê um padrão bíblico. Por isso que Cristo fala que casa subdividida não subsistirá. Isso tem uma questão do tempo, dos aeons, não passará para o novo céu e nova terra. E aí você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, diversas vezes ocorre, tá? Você vê Jeosafá, que ele juntou uma aliança de inimigos, que eles já eram inimigos entre eles, tá? Quem eram? Os filhos da montanha de Seir, os edomitas, descendentes de Esaú, os amonitas, descendentes de Amon, filho de Ló, no incesto, os moabitas, descendentes de Moab, também filho de Ló, primogênito, também de incesto. E os três guerreavam por tudo, por espaço, por território, por poder político, poder econômico, poder militar, influência, né? Riquezas. Mas os três tiveram uma coisa em comum. O inimigo do meu inimigo também é meu amigo. Então vamos fazer aliança nós três. Nós três temos as nossas diferenças, mas nós três temos uma coisa em comum. Nós três odiamos os israelitas e o reino de Israel. Então por que nós três nos vamos juntar as nossas forças e vamos lá fazer uma aliança, vamos guerrear contra Jeosafá? E assim foi feito. E aí sai Jeosafá, sem exército, sem arma, apenas com a arca. Detalhe, no Armagedon a arca ela vai aparecer. Isso é muito interessante. Cristo vai usar essa arca. Né? E eles começaram a louvar. E aí os próprios inimigos, que estavam ali tão coesos aparentemente, mas era uma aliança fraca, assim como o ferro não mistura com barro, né? E eles começaram a brigar entre eles mesmos. Diversas passagens da Bíblia têm o mesmo padrão. Isso vai voltar a acontecer no Armagedon, porque são versões da besta de outras linhas temporais e dos multiversos que vão desembocar ali no Armagedon. E aí, o oitavo rei, ele é até uma prova cabal bíblica da reencarnação para a semente da serpente, coisa que muitas pessoas, reencarnação, Hebreus 9:27, isso é coisa do diabo, você está ensinando heresia, não sei o quê, principalmente pessoas que chegam agora no canal, né? A prova bíblica, cabal, irrefutável sobre isso, da reencarnação, que ela existe e ela é para a semente da serpente, você vê no próprio livro de Apocalipse que a oitava cabeça, ou o oitavo rei, ele já foi um dos 7 anteriores que já estiveram sobre a Terra. E que ele voltará novamente. Cabal. Reencarnação provada biblicamente de forma cabal. Ele será, o texto grego é bem claro nisso, será uma das outras versões anteriores. E aí João, para não entregar a rapadura toda, né, docinha, ele colocou nós para pensar, por isso que ele fala, calcule o número da besta. Que aí, a primeira vez que aparece esse 7 como maldição é lá em Gênesis, com Caim. 7 vezes será vingado quem der sobre Caim. Porque Caim ele queria romper essa maldição de ficar preso aqui na matéria, nesse ciclo Ouroboros, de sempre ficar vindo aqui se reencarnando. E uma forma, por isso que você entende agora os próprios filmes, inclusive Highlander, lembra que uma versão ficava em guerra com a outra, tentando eliminar uma outra? Lembra de Exterminador do Futuro? Sempre viagem nas linhas do tempo, uma versão do T-800 ficava voltando no tempo para tentar lidar com a outra. Inclusive no Exterminador do Futuro Gênesis, abrindo um parênteses aqui, tá, pessoal? Filmaços que eu vi, tá? Para mim, os 2 melhores filmes que eu vi foram os 3 Matrix, tá? E o quarto que vem explicando muita coisa dos outros 3. Mas toda a série Matrix, inclusive aqui está fora dos filmes, tá? Nos HQs, nos Animatrix, né? Espetacular, e Exterminador do Futuro. Para mim, são os 2, assim, mais espetaculares, aqueles que mais revelam, tá? Então, você tem versões ali, inclusive no Exterminador Gênesis, você tem uma cena muito clássica dele voltando naquela bolha ali, que ele é um ball lightning, né? Uma coisa de portal dimensional explicado pelo universo elétrico, inclusive que ele come uma parte do caminhão ali de lixo. Los Angeles, repararam qual que é o ano? 1984, George Orwell, 1984, né? Aquela Los Angeles dos anos 80, muito icônica, muito clássica. Quem jogou Fliperama, o jogo Final Fight, sabe muito bem do que eu estou falando, né? E o personagem ali de Arnold Schwarzenegger já sabia que exatamente naquela cena
ia aparecer aquela versão antiga dele naquele lugar, e ele arquitetou um plano para exterminar e matar aquela versão dele. Isso era necessário, tá? E aí eles tiveram a grande sacada de, entre aspas, genialidade, na verdade eles estão pegando padrões bíblicos, e eles relataram aquelas, mostraram exatamente aquela cena do primeiro filme Exterminador. E eles repetiram aquela cena onde que ele aparece, que ele pede roupas, ele chega nu, por quê? Por que ele chega pelado? A questão de vestimentas, da pele de Adão, vestes, tem a ver com pecado, tá? Tem a ver com tecnologia também. E ele pede roupa para os 3 garotos ali, e aí chega a versão mais atual, que viajou em tantas linhas dos tempos relatadas em outros filmes, coloca a mulher ali, que estava como um atirador de elite, e uma mira tem a ver com um cego, Lameque, e dá um tiro ali no coração daquela outra versão. E os dois começam antes a lutar, uma versão contra a outra. Hollywood já esfregava isso na nossa cara. Então, respondendo a pergunta quem matou o próprio Caim foi o próprio Caim. Ele suicidou, não. Tubal-Caim que matou a Caim. Tubal-Caim já era uma versão de Caim. Então, isso tem a ver com dimensões, com questões de linhas temporais, com universos paralelos, com viagens no tempo, tá? Então, a alma de Caim ela foi fractalizada em 7. Uma entrou em Caim, outra depois em Tubal-Caim, por isso que eles estavam guerreando. E era uma forma... Por que Tubal-Caim matou a Caim? Querendo quebrar a maldição. Então, se vocês assistirem o filme do Russell Crowe, Noé, tem uma cena lá, inclusive esses 2 trechos aqui de filme, eu vou postar lá no grupo do Telegram. Essa semana eu estou bem ocupado, provavelmente dentro de uma semana, ou se eu tiver algum tempo anterior, eu vou postar. Tem um recorte lá que vai mostrar Caim assassinando seu irmão Abel. Só que eles vão repetir esse frame diversas vezes, essa cena. Então ele começa primeiro com a pedra e dá na cabeça ali de Abel, depois aparece ele batendo sobre a cabeça de Abel com pau, e as armas só vão se aperfeiçoando, se modernizando, e a cena se repete de forma muito rápida ali, frame a frame, quadro a quadro. O que mostra Caim viajando no tempo, Caim cometendo o mesmo pecado, Caim sendo assassino, Caim sendo acumulador de armas, Caim por trás das guerras, Caim Marte, o deus da guerra, Caim o anticristo. E a pergunta que não quer calar qual das versões então virá como anticristo? Caim. Sempre os filmes da Marvel vai mostrar uma questão de um Prime, uma versão mais evoluída, uma primeira versão. Tem as outras, que são muito fortes, mas a primeira versão é a mais poderosa. Então, Caim. Caim ele vai voltar como anticristo, tá? Se você quiser chamar ele de Caim, é o nome antigo dele, tá? Então, o que vai mostrar com tudo isso? A Bíblia já mostra que no Armagedon são, devido às linhas temporais, tá? 490 versões de Caim. Cada vez que ele viajou 7, não é? Por isso que esse texto bíblico aí fala do perdão, Cristo com Jesus, 70 vezes 7. E por isso que Cristo ele teve que morrer, o Cordeiro, lembra daquela live que eu fiz? Antes da fundação do mundo. Porque o perdão, a graça redentora, expiadora, salvífica do sacrifício de Cristo é algo transtemporal, multidimensional. Porque existem outras versões de você agora em projeto demonstração, fora dessa linha sagrada, que é a que conta, que nós iremos responder por essa linha, por hoje, pelo agora, mas existem diversas outras linhas ramificadas de você em outros lugares, em outras épocas, tendo outras experiências, tomando outras escolhas e certamente tendo erros e pecados também nessas linhas. Mas o sangue e a graça de Cristo, se você, nessa linha principal, for alcançado por ela, ela vai te alcançar nos outros 490 multiversos. Onde cada um deles tem uma versão de você vivendo um tempo diferente, um lugar diferente, uma experiência diferente. E aí mostra, você tem 49 versões de Caim. E aí, isso tem um padrão com jubileu. Lembra que o jubileu são 7 padrões, 7 anos de 7. E no ano 50 é o ano da graça, da salvação. Inclusive dívidas eram perdoadas, inclusive dívidas financeiras, ou de qualquer outra natureza. Então no Armagedon, todos esses anticristos, essas versões de Caim, eles vão aparecer ali, eles vão começar a entrar em guerra. Vai ser uma guerra multiversal, uma guerra atemporal,
ao melhor estilo da Marvel, com a questão do Kang, com a questão do Thanos. Beleza, pessoal? 20 horas, 2 minutos. Então, seja 7 vezes será vingado. Cada versão que vinha queria vingar a morte da anterior. Então, Caim está em guerra contra si mesmo, porque o próprio Caim, em suas outras versões, é que matou a Caim. Deus abençoe. Vamos para a live do Franco. Deixe seu like, compartilhe o material e até a próxima. Daqui a pouquinho estamos aí com a live do Franco.